Pode ser que se você tá aqui nesse episódio desse podcast, de alguma forma você esteja se sentindo um pouco perdido, sem saber por qual caminho seguir, um pouco em dúvida em relação às escolhas que você tem feito. Então fica aqui comigo que hoje a gente vai conversar sobre como encontrar a sua bússola interna. Mas antes da gente começar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje. Eu me chamo Paula Roveda, eu sou professora e mentora de desenvolvimento humano e falo sobre saúde mental, bem-estar, entre outros temas relacionados aqui e nas outras redes. Muito bem, hoje a gente vai conversar sobre como encontrar a sua bússola interna. Primeiramente, o que é essa bússola interna? Eu vejo essa bússola interna como sendo aquilo de mais verdadeiro, de mais autêntico que existe dentro de você. É aquilo que guia ou que deveria guiar as tuas escolhas, o teu caminho de vida, aquilo que você tem como valores e princípios. É esse algo que todos nós já carregamos dentro de nós, só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar das nossas experiências, a gente vai se afastando de alguma forma daquilo que existe de mais autêntico, de mais verdadeiro. E muitas vezes a gente vai fazendo escolhas de vida, a gente vai seguindo por caminhos que muitas vezes não são os nossos, por caminhos que talvez foram pré-determinados por outras pessoas, por aquilo que a gente aprendeu que seria o correto, por aquilo que a gente aprendeu que seria a nossa definição de sucesso. Então, um primeiro ponto, assim, para já trazer essa reflexão aqui para você, se de alguma forma você sente que as tuas escolhas, elas não estão gerando bons frutos. E às vezes não apenas isso, mas às vezes as tuas escolhas, elas podem estar gerando bons frutos, mas você não está se sentindo em paz com esses frutos que as tuas escolhas estão gerando. Então é importante que um primeiro passo para a gente se reconectar, para a gente encontrar essa bússola interna, é que a gente seja muito verdadeiro com nós mesmos, que a gente encare de frente, né, todos esses questionamentos, que a gente entenda que esse desconforto, que esses questionamentos que surgem, eles são muito preciosos, porque eles nos redirecionam, eles nos colocam de volta para o nosso caminho original, para aquele caminho que vai nos trazer essa realização, essa paz, essa felicidade. E hoje a gente vai estar falando sobre isso, aprofundando dentro desse tema, que é mais um tema que eu gosto muito de falar. É algo que eu já experienciei muito na minha trajetória também, já auxiliei diversas pessoas a se reconectarem, a encontrarem a sua bússola interna, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu sinto que as coisas elas não estão muito separadas, não. Na verdade, a gente tem essa mania de colocar a nossa vida setorizada e dividir em caixinhas, mas eu sinto que uma coisa ela sempre vai meio que influenciar de alguma forma as outras áreas da nossa vida. Então é importante que a gente veja assim que no final das contas mesmo não existe uma separação. Não estou dizendo que você não tenha que separar o teu trabalho da tua vida pessoal e, enfim, botar limites nisso. Não é isso, mas essa realização que muitas pessoas buscam na vida profissional, ela impacta também as outras áreas, assim como na vida pessoal também vai impactar nas outras áreas. Porque a gente não é separado por caixinhas, né, gente? E eu vejo que um primeiro passo para você se reconectar, para você encontrar aquilo de mais verdadeiro que existe dentro de você, aquilo de mais autêntico que existe dentro de você, é você se despir dessas camadas daquilo que você não é. Assim como uma cebola que você vai tirando as camadinhas até chegar no miolinho, que seria a tua essência, que seria o teu centro. A gente precisa ter muito isso em mente, de que, de alguma forma, desde que a gente é criança, a gente vai sendo condicionado e a gente vai aprendendo muitas coisas ao nosso respeito e que muitas dessas coisas não são de fato quem a gente é. Tudo vai variar e depender muito do contexto em que você foi inserido, da criação que você teve, das pessoas que você se relacionou, de como que foi a tua educação, de como foi as experiências que você teve. Tudo isso vai moldando as tuas crenças, tudo isso vai moldando a tua percepção de mundo. Tudo isso, inclusive, vai moldando a tua definição de sucesso. E aí, por muitas vezes, você pode se questionar o que é sucesso para mim? Sucesso é tal coisa. Mas quando você vai aprofundar mesmo
e olhar com mais profundidade para isso, você acaba percebendo que até a tua definição de sucesso, ela não é bem tua. Na verdade, é aquilo que você aprendeu que seria o que poderia te trazer felicidade. E muitas vezes você até alcança esse sucesso, você vive esse sucesso, e aos olhos do mundo tudo parece muito bem, tudo parece muito lindo, você, né? Tem todas as razões para estar realizado, mas ainda assim sente aquele vazio existencial, aquele vazio que vem de você sentir que não é aquilo, que não é aquele caminho, que essas não estão sendo as melhores escolhas para o teu caminho, para aquilo que você busca viver no mais profundo. E para isso a gente precisa ter muita coragem. E esse é um outro ponto muito importante, porque se a gente não tiver coragem de olhar com muita verdade, com muita honestidade, com muita sinceridade e com muito desapego também, para desapegar dessas expectativas que muitas vezes nós próprios criamos sobre um caminho que a gente supostamente deveria seguir. E a gente fica às vezes preso nisso, preso nessas próprias expectativas daquilo que nos traria felicidade, daquilo que nos traria paz. E é só através dessa coragem para você olhar para isso de uma forma profunda e para depois você seguir, para você ter essa coragem da mudança, que você consegue encontrar e seguir essa bússola interna. Por muitos anos ao longo da minha trajetória, por muito tempo, eu tive a sensação de estar perdida. Por mais que as coisas no externo elas parecessem estar muito bem, por mais que eu estivesse crescendo profissionalmente, por mais que eu estivesse vivendo coisas que até então eram a minha definição de sucesso, eu sentia que aquilo não me trazia esse encaixe com a vida, não me trazia a paz da qual eu buscava. E interessante, porque eu só fui entender que, na verdade, o que eu buscava não era felicidade, mas era paz com as minhas escolhas. E a gente precisa ter muito isso em mente quando vai escolher um novo caminho para nossa vida, quando vai escolher algo para nossa vida, algo para o nosso caminho. Isso tá te trazendo paz? Isso te traz paz de espírito? Isso te traz aquela sensação de realização? Não estou falando aqui de forma alguma que fazer essas escolhas, tudo vai ser lindo, você vai viver em paz e tá tudo certo. E que não vai ter desafios e que vai ser super fácil, não é isso, mas é você sentir esse encaixe com a vida, você sentir que você tá no teu caminho, por mais que tenha desafios, podem ter muitos desafios, você suporta esses desafios porque você tem uma visão clara para onde você tá andando. E tendo essa visão clara para onde você está seguindo, você consegue enfrentar esses desafios com mais firmeza interior, sem fazer com que isso te abale de uma forma onde isso te tire desse caminho. E eu quero te contar uma breve história. Você sabe que eu gosto de contar histórias, né? E quero compartilhar com você um momento da minha vida, da minha trajetória, onde eu precisei ter muita coragem, mas eu tive essa coragem porque eu tinha uma visão muito clara do que eu não queria mais, mesmo não tendo ainda a visão tão clara daquilo que eu queria. No último episódio, eu contei para você brevemente sobre a minha história. Eu contei para você que eu fui morar em Angola quando eu tinha 20 anos, que eu trabalhei numa empresa de lá, na área de design de interiores, e que nesse momento muitas transformações aconteceram na minha vida. Em seguida, se você ainda não assistiu esse episódio, volta aqui um episódio, assiste ele, mas pode ser no final desse, e aí você vai entender melhor essa história. Mas depois disso eu voltei para o Brasil, eu finalizei a faculdade, na época que eu tinha ido para lá eu ainda não havia finalizado a faculdade. Eu comecei a trabalhar em grandes corporações do setor moveleiro e de construção. Passou um tempo, eu abri o meu escritório de design de interiores e comecei a trabalhar, com o meu escritório. Ali em 2019 as coisas estavam fluindo muito bem, as coisas estavam muito bem, financeiramente, profissionalmente as coisas estavam acontecendo. E eu comecei a sentir, na verdade eu já vinha nos últimos anos nessa busca, porque desde que eu tive o episódio em Angola, desde que eu tive a minha experiência quase morte, desde que tudo aquilo aconteceu na minha vida, eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento humano, eu comecei a me interessar muito por esse assunto. Então eu comecei a aprofundar cada vez mais para que eu pudesse me conhecer
E isso virou realmente uma coisa que fazia muito parte do meu caminho. Eu gostava muito, me interessava muito e me trazia muita alegria estudar isso. E ali em 2019 eu já estava há alguns anos estudando e me aprofundando. E eu estava no momento de um mergulho mais profundo mesmo no autoconhecimento, quando eu entendi que o meu ciclo naquela profissão, o meu ciclo naquilo que eu estava fazendo, ele já tinha se encerrado. E eu entendi que era hora de me abrir para algo novo. Na época eu estava com 26 anos. E intencionando isso, e eu lembro que eu comecei a sentir que estava na hora de encerrar e como se já não houvesse mais outra opção além de fazer uma transição de carreira para trabalhar com desenvolvimento humano. Como se realmente, depois de tudo que eu estava experienciando, vivendo, eu não tivesse mais uma outra opção naquele momento. Início de 2020, eu larguei tudo o que eu tinha construído nessa outra profissão. Eu literalmente peguei tudo que eu tinha e, mais uma vez, eu fui para o mundo, numa peregrinação. É algo que em outro momento eu posso contar de forma mais profunda aqui para você, mas hoje contando de forma, mais para contextualizar por cima. Início de 2020 eu passei por alguns países, entre eles eu fui para Israel, onde eu tive o meu batismo, que foi um dos momentos mais lindos da minha vida, e eu acho até que vou gravar um episódio para falar só sobre isso, porque foi um momento muito especial, assim, foi realmente um chamado para ir até lá e... Enfim, vou contar num outro momento. E quando eu estava em Israel, isso foi ali início de 2020, eu decidi que eu iria para a Índia para estar aprofundando os meus estudos dentro de filosofias orientais, dentro da meditação. Eu queria viver essa experiência, eu queria estar mergulhando mais nesses conhecimentos. Tudo aconteceu de forma muito sincrônica. Março de 2020, eu pego o meu voo para a Índia, meu voo só de ida, chego em Delhi. Eu vou contar rapidamente essa história, porque é muito, muito sincrônico. Chego em Delhi dia 12 de março, às 7h30 da manhã. O meu voo chega lá. Às 11 horas da manhã, todos os voos não entravam mais no país, porque o aeroporto tinha fechado. Porque, como você pode imaginar, teve a pandemia. Estourou a pandemia exatamente nesse dia. E foi exatamente o dia que eu cheguei em Delhi, então a partir dali eu já não podia mais ir embora, já não podia mais voltar, eu já estava lá. Eu tinha comprado a minha passagem para ir até Rishikesh, que ela é muito conhecida por ser a capital mundial do yoga, e eu tinha 3 dias num hotel, num hostel, assim. 3 dias, apenas, e nada mais. Eu não tinha passagem de volta, eu não tinha escola, eu não tinha nada, eu tinha ido só com a passagem de ida e 3 dias no hotel, e era isso. Chegando lá, eu comecei a procurar por essa escola da qual eu estudaria e tudo mais. E eu encontrei um lugar que também, assim, tudo aconteceu de forma muito perfeita. Que foi bem nos pés dos Himalaias, tem um ashram, eles chamam as escolas de ashrams. As escolas onde você fica lá estudando, enfim, yoga, meditação e tudo mais. No dia que eu entrei nessa escola, foi o dia que deu lockdown em toda a Índia. E a partir disso eu fiquei presa. Fiquei dentro dessa escola, fazendo a minha formação de yoga. Todas as outras escolas não estavam mais pegando alunos para fazer essa formação, para fazer formações e para estudar. Várias pessoas estavam retornando para os seus países de origem. E eu fiquei nessa escola morando com mais 20 pessoas, uma de cada lugar do mundo, e mais com os professores que levaram suas famílias para dentro do ashram. Então, todo dia a gente tinha uma rotina, né, de estudo, de meditação e com tudo aquilo que estava acontecendo no mundo. E eu, sem ter a menor ideia como eu ia voltar para casa, se eu ia voltar para casa, como que ia ser isso. Eu já estava meio que me preparando para talvez ficar mais tempo, ficar mais meses. Tudo muito incerto naquele momento e, bom, você sabe disso, né? Uma semana para acabar a minha formação, isso já fazia 30 dias que eu estava lá, acho que um pouco menos. Eu entro em contato com a Embaixada do Brasil e a Embaixada do Brasil disponibiliza um voo de repatriação. Nisso, a minha formação acabou, eu fiquei uma semana a mais lá e volto para o Brasil. E foi um momento onde estava acontecendo muita coisa e eu senti que tinha chego a hora de eu começar a compartilhar tudo que eu vinha aprendendo e que as pessoas estavam precisando tanto naquele momento para lidar melhor com as suas emoções, para lidar melhor com a sua saúde mental
E eu comecei, de fato, a fazer isso. E é interessante que quando você se alinha com aquilo que é do teu caminho, com aquilo que te traz profunda felicidade, profunda realização, as coisas elas passam a acontecer de um outro lugar. E as coisas de fato aconteceram de forma muito rápida. Tudo começou a se desenrolar de forma muito rápida profissionalmente também, e eu me encontrei muito dentro disso. E eu tô te contando essa história porque foi nesse momento onde eu fiz a minha transição de carreira, onde eu entendi que já não fazia mais sentido a minha antiga profissão, que era o momento de realmente abraçar aquilo que era de fato a minha paixão, e não que eu não gostasse do design de interiores antes, muito pelo contrário. Eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito daquilo que é bonito, daquilo que traz essa beleza, mas eu entendi que aquele ciclo tinha se encerrado. E é muito poderoso quando a gente consegue reconhecer os nossos ciclos, quando eles se encerram, e não que eles tenham que se encerrar porque eles estão ruins. Na verdade, eu até vejo que às vezes é mais difícil você encerrar um ciclo que está dando muito certo, uma coisa que está acontecendo, porque você precisa ter uma coragem muito grande para abraçar esse novo, para abraçar esses novos desafios. Você não sabe ainda o que vai acontecer depois. Mas é assim, é aquele encaixe com a vida, é você sentir no mais profundo dentro de você e você começar a seguir por uma visão, por um chamado, por aquilo que te chama. E eu acredito profundamente que cada um de nós, a gente já tem isso dentro de nós, mas são tantas informações que chegam a todo momento, tantas comparações, tantos você deveria fazer tal coisa, você deveria ser tal coisa. Quando você fica olhando muito para fora e você está olhando muito porque as pessoas estão fazendo e está dando certo para os outros, você está esquecendo de olhar para o lugar mais importante, que é olhar para o teu próprio caminho, para aquilo que é do teu caminho. No momento que você entender que a tua história é só tua e que você não precisa seguir os passos de uma outra pessoa, você pode se inspirar, você pode aprender com outras pessoas, mas quando você descobre que o teu caminho, a tua jornada é só tua e que é só você que pode fazer as melhores escolhas por você. E é por isso que quando você tem um mentor, uma mentora que te direciona para aprender a enxergar o teu próprio caminho e não te dizendo o que você deve fazer, e não dizendo como você deve fazer, mas te direcionando para que você próprio descubra isso, para que você próprio descubra também esse lugar de autenticidade. E é claro que isso vai respingar em todas as áreas da tua vida. Você vai conseguir se expressar com mais verdade, porque você vai sustentar essa verdade internamente. E é assim que funciona. Primeiro a gente sustenta isso por dentro. Primeiro você entende isso dentro de você e o por fora, você fazer as coisas acontecerem no externo, acaba se tornando inevitável. E eu não falo só no âmbito profissional de transição de carreira, mas eu também atendo pessoas e vejo muitas pessoas que estão encaixadas dentro da sua profissão, mas que em outras áreas estão se sentindo perdidas, em outras áreas não sabem por qual caminho seguir. Essas mesmas respostas, elas estão dentro de você quando você aprende a silenciar todas essas informações. E essas informações, elas vêm tanto do externo, que são essas informações que chegam mesmo de pessoas te dizendo o que você deveria fazer, como você deveria fazer, como também chega de forma interna, que são esses pensamentos, que são essas dúvidas, que é essa descrença em si mesmo, que é o medo, que é a autossabotagem. Então, quando você aprende como lidar com isso e silenciar isso, você se torna uma pessoa mais forte para aquilo que é verdadeiro dentro de você. E é por isso, porque eu sei o quanto é difícil quando você sente que você não está seguindo aquilo que existe de mais verdadeiro dentro de você, quando você não está seguindo por aquele caminho que te traz realização, assim como quando você percebe que as tuas escolhas não estão gerando bons frutos, que eu criei uma mentoria que se chama Mentoria A Bússola, que é para te ajudar, que é para te ensinar a se reconectar com aquilo que existe de mais verdadeiro e aprender como tomar melhores decisões a partir de um lugar de inteligência emocional, a partir desse lugar de entender como você próprio funciona, te dando esse direcionamento. E nessa mentoria eu compilei diversos aprendizados, diversas ferramentas que eu fui adquirindo ao longo da minha trajetória com o desenvolvimento humano,
que me ajudaram muito, que já ajudaram diversos dos meus clientes e que eu percebo que são extremamente eficazes para que você possa, mais uma vez, se conectar, encontrar essa bússola interna. Nesse momento, essa mentoria ela não está com as vagas abertas, mas você pode colocar o teu nome na nossa lista de espera, então eu vou deixar o link aqui embaixo em algum lugar, você pode preencher com o teu nome, com o teu telefone, que eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você mais adiante, informando assim que as vagas estiverem abertas. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje, que tenha clareado por aí sobre como você pode começar a se reconectar, a encontrar novamente com a tua bússola interna. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem pode estar se beneficiando dele também. E se você quiser acompanhar um pouco mais do que acontece no meu dia a dia, me siga também nas redes sociais no @paularoveda_. E não esquece de curtir esse vídeo e ativar o sininho para os próximos episódios que vão entrar.